E aí, beleza? Em 1920, no Brooklyn, uma garota chamada Georgia vivia com seu pai, Nolan, e um pequeno cachorro chamado Amber. Ela era ambiciosa e determinada, sonhando em se tornar bombeira, assim como seu pai, que já tinha trabalhado nisso antes. O maior desejo dela era salvar pessoas e se tornar uma heroína na cidade. Apesar de Nolan trabalhar como alfaiate, Georgia nunca desistiu do sonho de ser bombeira. Ela sempre brincava como se estivesse apagando incêndios, às vezes até se colocando em perigo. Isso deixava Nolan preocupado e irritado, e ele acabou pedindo para que ela parasse com essas brincadeiras. Só que Georgia não queria desistir. Um dia Nolan explicou para ela com tristeza que mulheres não podiam se tornar bombeiras porque eram consideradas fracas demais para o trabalho. Essa notícia a deixou arrasada, mas ela se recusou a desistir. Durante as noites treinava sozinha, determinada a provar que era forte o suficiente para se tornar bombeira, não importava o que os outros dissessem. 10 anos depois, um grupo de bombeiros entrou em um prédio em chamas quando algo inesperado aconteceu. Enquanto isso, Georgia já era uma adolescente animada e trabalhava como alfaiate ao lado do pai. Só que o sonho de infância dela continuava vivo. Toda noite treinava sua força, se preparando para o dia em que finalmente poderia realizar seu desejo. Uma noite, o prefeito apareceu na casa deles para falar sobre os incêndios que estavam atingindo os teatros da cidade. Para surpresa de todos, ao chegar no local, não havia fogo, apenas fumaça e uma música assustadora. Além disso, todos os bombeiros da cidade tinham desaparecido misteriosamente, o que deixou o prefeito preocupado com a segurança da cidade e com Georgia. Pouco depois, o prefeito implorou para que Nolan voltasse a atuar como bombeiro e investigasse a situação. No começo, ele relutou, mas acabou aceitando. Georgia, que tinha escutado a conversa escondida, percebeu que precisava agir. No dia seguinte, Nolan se preparou para sair, mas manteve seu destino em segredo. Sem que ele soubesse, Georgia tinha seus próprios planos. Disfarçada de garoto, ela foi até o quartel-general dos bombeiros no centro da cidade. Era a primeira vez que via aquele lugar incrível, e ela ficou impressionada com a grandiosidade do prédio. De repente, Nolan apareceu por lá, mas felizmente não a reconheceu. Georgia se apresentou como um voluntário que queria entrar para a equipe, junto com Ricardo, um químico, e Jim, um ex-taxista recém-demitido. Nolan duvidou que eles tivessem habilidade para o trabalho, mas o prefeito insistiu que não tinham escolha, pois o número de bombeiros era cada vez menor. Nesse instante, o alarme de incêndio soou e todos correram para o local de um teatro pegando fogo. Graças à direção habilidosa de Jim, chegaram rápido, mas ao chegarem perceberam que não havia fogo, apenas uma fumaça azul saindo do prédio. Nolan suspeitou que o incendiário pudesse voltar ao local e decidiu investigar, enquanto o resto da equipe tentava conter a fumaça. Georgia acabou fazendo uma bagunça e ninguém sabia usar direito a mangueira de água do extintor. Nolan precisou intervir, guiando o time e subindo as escadas para inspecionar o prédio. Enquanto isso, Ricardo e Jim ficaram de vigia no andar de baixo, mas Jim passou mal e acabou dormindo. Sem querer, ele acionou uma alavanca que estendeu uma escada, lançando Georgia e Nolan para dentro do prédio. Nesse momento, ela viu algo se movendo lá dentro e decidiu seguir sem hesitar, ignorando os avisos do pai. De repente, uma figura feita de fumaça apareceu e jogou uma bola de vidro nela. Por sorte, Nolan chegou a tempo de salvá-la, e os dois conseguiram escapar do prédio. Mas do lado de fora, Nolan ficou furioso por ela não ter obedecido. Georgia tentou explicar que tinha visto um fantasma, mas ninguém acreditou nela. Nolan pediu que Georgia o deixasse em paz, mas ela insistiu, dizendo que ser bombeira era seu grande sonho. Tocado pelo que ouviu, ele decidiu dar a ela mais uma chance, e os dois voltaram para o teatro. O que viram lá dentro era bizarro. Todo o teatro parecia queimado, mas nada havia sido destruído, e o lugar estava extremamente frio. Eles não conseguiam entender como algo assim era possível. Enquanto isso, repórteres foram até o quartel dos bombeiros para buscar respostas sobre os acontecimentos recentes. Pouco depois, o prefeito apareceu para falar com a imprensa. Georgia ficou desconfiada dele, achando que ele poderia estar envolvido nos incêndios, mas Nolan discordou. Para ele, o prefeito não era esse tipo de pessoa e talvez só estivesse usando a situação para se reeleger. No fim do dia, Georgia correu para casa antes que seu pai chegasse e fingiu não saber de nada. Na manhã seguinte, Nolan se preparou para sair, mas Georgia
Georgia pediu que ele levasse Amber com ele. Enquanto isso, Ricardo analisou a bola de vidro que Georgia encontrou e descobriu que ela continha explosivos. Nolan começou a treinar Georgia no combate a incêndios, mas o treinamento foi mais difícil do que ela imaginava. Mais tarde, receberam um chamado para o teatro de Laura Devine, uma famosa estrela da Broadway. Ao chegarem, encontraram Laura ensaiando no palco, se recusando a sair. Foi ali que Georgia conheceu Pollen, assistente pessoal de Laura, que sonhava em ser uma estrela da Broadway, mas já tinha desistido, acreditando que nunca conseguiria alcançar seu sonho. Ao ouvir isso, Georgia tentou motivá-la, dizendo que também estava tentando realizar o seu próprio sonho. Para encorajá-la ainda mais, revelou que na verdade era uma garota. Suas palavras foram o suficiente para reacender a esperança de Pollen. Pouco depois, enquanto caminhava pelo teatro, Georgia viu o prefeito agindo de forma suspeita e decidiu segui-lo. Ele entrou no camarim da artista e começou a tocar a mesma melodia que tocava durante os incêndios. De repente, Nolan apareceu e os dois saíram juntos do local. No quartel, fizeram um experimento tocando a música do incêndio e a bola de vidro começou a reagir, explodindo e soltando fumaça. Naquele momento, Nolan e Jean acabaram hipnotizados pela luz. Eles saíram rápido do prédio e Georgia conseguiu apagar o fogo. No dia seguinte, eles foram ao teatro de Laura e instalaram várias mangueiras de água, prevendo que o culpado atacaria ali. Georgia reencontrou Pollen e descobriu que ela havia sido expulsa. Pollen disse que agora era a vez de Georgia correr atrás de seus sonhos. Mas antes que pudessem continuar a conversa, o alarme de incêndio soou e Georgia percebeu que Pollen tinha acabado de entrar no prédio. Georgia e Nolan entraram correndo para procurá-la. Por sorte, Georgia conseguiu encontrá-la, mas de repente o prédio desabou e Pollen caiu antes que Georgia pudesse salvá-la. Isso fez Georgia se sentir culpada. Nolan então contou sua própria história sobre como, 14 anos atrás, não conseguiu salvar um casal que ficou preso dentro de casa. Ele carregava essa tristeza desde então, mas percebeu que precisava estar presente para sua filha. Mais tarde, o prefeito anunciou que a polícia assumiria a investigação para encontrar o culpado, o que frustrou Georgia e Nolan, deixando-os ainda mais desconfiados. Eles decidiram seguir o prefeito até um camarim, um lugar que ele sempre visitava em todos os teatros. Pouco depois, Nolan forçou a porta, mas acabou caindo junto com Laura dentro de um porão que levava até o túnel do metrô. Foi ali que descobriram o verdadeiro motivo pelo qual o prefeito estava agindo de forma suspeita. Ele estava noivo de Laura e não queria que as pessoas soubessem. Georgia encontrou um capacete de bombeiro dentro da sala. Com a ajuda de Amber, rastreou o dono até um cômodo secreto que parecia ser o lugar onde o criminoso planejava suas ações. Lá dentro, descobriram uma grande quantidade de produtos químicos explosivos, além de várias cartas de rejeição de todos os teatros da cidade. Depois descobriram que o responsável por tudo isso era um químico formado. Além disso, encontraram pistas sobre o próximo alvo do criminoso. Para a surpresa de todos, não era um teatro, mas sim o prédio mais alto da cidade. Pouco depois, enquanto Amber investigava, perceberam que havia algo bem debaixo deles. Acenderam um sinalizador e ficaram chocados ao encontrar todos os bombeiros desaparecidos. Eles estavam inconscientes, mas vivos. Naquele momento, Georgia e Nolan ficaram aliviados por estarem bem. Logo depois, Georgia decidiu revelar sua verdadeira identidade, mas seu pai ficou furioso. Ele proibiu Georgia de se tornar bombeira, não importava o quão forte ou habilidosa ela fosse, pois acreditava que nunca poderia permitir isso. Com tristeza, Nolan revelou que não era seu pai biológico. Os pais dela haviam morrido há 14 anos em um trágico incidente e eram justamente o casal que ele não conseguiu salvar. Naquele dia, ele prometeu que sempre protegeria Georgia e cuidaria dela como seu guardião. Por isso, nunca quis que ela se tornasse bombeira. Enquanto Nolan e Georgia conversavam, uma bola de vidro explodiu perto deles. Nolan ficou hipnotizado pelo brilho, mas Georgia não foi afetada. Para sua surpresa, uma figura feita de fumaça surgiu diante dela. Era Pollen,
Pollen, ela se sentia subestimada e queria se vingar de todos que duvidaram dela. Pollen acreditava que era parecida com Georgia, pois também foi considerada incapaz de realizar seus sonhos. Tentou convencê-la a se juntar a ela, mas Georgia recusou sem hesitar. Georgia disse que não precisava ser bombeira, pois sua verdadeira paixão já ardia dentro dela. Isso enfureceu Pollen, que decidiu abandoná-la e prender Nolan em uma cápsula cheia de fumaça tóxica. Com a ajuda de Amber, Georgia conseguiu salvá-lo, deixando Nolan orgulhoso. Ele pediu desculpas por tê-la impedido de correr atrás do seu sonho. Logo depois, saíram em perseguição a Pollen até o prédio mais alto da cidade. Ela já estava no topo quando Georgia, sem pensar duas vezes, foi atrás dela sozinha. O que Georgia não sabia era que Pollen já tinha espalhado milhares de bolas de vidro por toda a cidade. Seu plano era hipnotizar todos. Assim que começou a tocar sua música, as bolas começaram a reagir e Georgia percebeu que tinha apenas 90 segundos para detê-la. Ela procurou a maneira mais rápida de impedir o plano e desconectou a energia dos equipamentos de Pollen, deixando-a furiosa. Pollen atacou Georgia e quase a derrubou, mas ela conseguiu se segurar. Por outro lado, Pollen escorregou e quase caiu, mas Georgia conseguiu segurá-la a tempo. Pouco depois, Nolan e os outros chegaram para ajudar e finalmente conseguiram capturá-la. Mais tarde, Georgia se preparava para sua cerimônia de juramento como bombeira da cidade. Antes do evento, Nolan entregou a ela lembranças de seus pais, mas Georgia afirmou com orgulho que Nolan já era como um pai para ela e que queria ser como ele. Ao mesmo tempo, o prefeito apresentou os 4 heróis da cidade para o público. Naquele momento, Georgia, junto com Ricardo e Jim, recebeu medalhas de honra, sendo oficialmente reconhecidos como membros do Corpo de Bombeiros. Terminando assim Fireheart, a animação de aventura e comédia de 2022. E eu espero você no teatro mais próximo.